De repente você não lembra mais onde deixou a chave do carro. A carteira some, você tem que revirar a casa inteira para achar. E os compromissos? Você só lembra que marcou quando te ligam e perguntam, cadê você que não chegou ainda? Até que ponto esquecimento é normal, doutor Emerson? Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Bruno. Boa tarde a todos de casa. Então, o esquecimento ele passa a ser problemático quando a pessoa, o jovem ou o adulto, ele começa a ter problemas no seu trabalho, relacionamento entre pessoas, familiares, e muitas vezes os próprios familiares começam a relatar que essa pessoa ela tem problemas de memória. Então, por exemplo, a pessoa esquece o caminho para chegar em casa, começa a faltar o trabalho. Esses são sinais de alerta que podem nos fazer pensar em algum problema mais grave. Deixa eu entender como é que funciona o cérebro. Vou convidar o senhor para a gente chegar aqui até o nosso telão. Diretor, coloca aí a imagem para a gente, por favor. O doutor Emerson vai explicar exatamente como é que funciona a nossa memória. Por favor. Essa imagem do cérebro mostrando assim, que nós temos não apenas um tipo de memória, mas 4 tipos básicos de memória. Tá? Por exemplo, essa região do cérebro chamada região do córtex pré-frontal, ela responde pela memória operacional. Aquela memória que, por exemplo, nós estamos conversando agora, eu estou pensando em coisas para falar. É meu córtex pré-frontal sendo ativado, é a memória mais imediata. Essa região aqui que mostra a amígdala responde pela memória emocional. Traumas de infância, lembranças afetivas ficam ativadas ou guardadas através da amígdala. O hipocampo, que é uma região muito famosa em relação à memória, responde pela memória declarativa. Aquela memória como, por exemplo, decoramos um texto, lembramos de um filme. Isso, a porta de entrada vai do hipocampo que depois se distribui para todo o cérebro. Tá? E uma outra região também importante de memória é o cerebelo, essa região mais posterior. O cerebelo responde pela memória de procedimento. Por exemplo, quando aprendemos a tocar um instrumento musical, andar de bicicleta, isso é função do cerebelo. Vamos que as perguntas estão chegando. Olha só, o Jefferson de Manaíra, minha pergunta é a seguinte, eu vou fazer uma coisa no quarto, pegar um objeto, vai tranquilo, no meio do caminho ele esquece, tem que refazer o caminho para conseguir lembrar. Normal? Normalmente isso tem relação com foco de atenção. Provavelmente ele, quando foi fazer essa atividade, não estava com foco nessa atividade, muitas vezes por distração ou por ansiedade. Joana Dark Alves, de Mandacaru, e é uma pergunta muito parecida com a Vitória, de Nova Floresta, quer saber se tem algum tipo de exercício para melhorar a memória. Sim, existem as oficinas da memória. São testes, são jogos que nos levam a melhorar a memória de forma progressiva. De todos, o mais indicado é a leitura. Porque quando lemos, nós ativamos várias regiões cerebrais, regiões ligadas a palavras, a memórias antigas também. Então, o melhor exercício para treinar a memória é ler. A Ana Cristina de Areia quer saber a sua opinião sobre esses complementos para a memória que são vendidos pela internet. Bom, ainda não existiram uma pílula mágica para a memória, infelizmente. Tá? Então, muitos desses suplementos que são utilizados ajudam a melhorar, muitas vezes, a atenção, são vitaminas, mas a memória ela não pode ser restabelecida por um simples remédio ainda. Márcio Novaes, do Alto do Mateus, quem já teve um AVC pode ter problema de memória sem reversão, enfim, eterno? Muitas vezes sim, de acordo com a região do cérebro que é acometida. Então, por exemplo, se um AVC, uma lesão, ela acomete uma região, por exemplo, o hipocampo, esse paciente ele pode ter dificuldades de adquirir memórias recentes. Então, o AVC é uma causa comum de problemas de memória. O André Soares está brincando que é para perguntar o que mesmo? Esqueceu, segundo ele. Cuidado aí, rapaz. O Alisson Alcântara, em quanto tempo se pode retomar a memória depois de um caso de aneurisma? Isso vai depender muito de cada caso. Por exemplo, se nesse aneurisma, nesse sangramento que houve após a ruptura do aneurisma, houve o dano de alguma região cerebral. Então, teria que ver o local do aneurisma, se houve realmente um dano, e aí poder avaliar se há alguma possibilidade de retorno da memória. Agora, o Emanuel, que é lá da cidade de Pedras de Fogo, a gente já falou que a pílula da memória não existe, quem inventar vai ficar rico, né, doutor? Mas tem algum tipo de remédio natural que, de alguma forma, melhora ou ajuda? Sim, de forma geral, as vitaminas, de forma geral, principalmente a vitamina B12, o ácido fólico também, o ômega 3, são suplementos alimentares que ajudam o organismo por inteiro, inclusive o neurônio, mas eu diria que o consumo moderado da cafeína é bastante eficaz para a memória. O que a gente pode comer que ajuda? Porque a vovó sempre dizia que isso aqui ajuda, isso aqui não ajuda. Comidas saudáveis, evitar frituras, gorduras, alimentação saudável, fazer exercícios físicos, tudo isso em conjunto leva a ter uma saúde perfeita e uma memória perfeita. Dona Ilka, do Jardim Oceania, ali no Bessa, minha vizinha, se a esclerose múltipla leva à perda de memória? Pode acontecer em alguns casos. Na esclerose múltipla nós temos perda de conexões entre neurônios em algumas regiões do cérebro. Se essa placa, chama placa de desmielinização, acontecer em uma região
que corresponde a uma região da memória, por exemplo, o hipocampo, a amígdala, pode trazer algum transtorno de memória, sim. A mãe da dona Neide, nosso tempo está terminando, do Castelo Branco, foi diagnosticada com Alzheimer. Ela quer saber se ela, dona Neide, pode ter esse problema no futuro também, por hereditariedade. Certo. A chance de ter Alzheimer de origem genética é bem raro. Então, normalmente, o Alzheimer ele não tem um fator genético tão importante. Doutor, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Está virando nosso sócio aqui já. Obrigado pelos esclarecimentos. Eu que agradeço, Bruno.